Graça e paz, meus irmãos, estamos aqui para mais um vídeo, mais uma videoaula, no intuito, de continuar o nosso processo a nossa relação de ensino-aprendizagem, contando sempre com a graça de Deus e a iluminação do Espírito Santo a nos instruir e nos habilitar para toda a obra que Ele nos coloca adiante. Nós terminamos a aula passada falando acerca dos dons, A gente enfatizou muito na última aula a questão dos dons distribuídos à igreja, os dons de ensino, onde nós colocamos aquela relação, aquela lista, essa lista que tem a lista de Romanos 12, a lista de 1 Coríntios 12, a lista de Efésios 4 e os dons destacados lá em 1 Pedro, onde todos eles, em alguma medida, eles vão estar apontando para a habilitação do servo de Deus para ensinar, seja ensinar propriamente dito, como está no Romanos 12, como está, ou palavra de sabedoria e de conhecimento em 1 Coríntios 12, o dom de mestre também em 1 Coríntios 12, o dom de mestre em Efésios. E eu terminei falando que a ideia de que o dom de mestre, na relação lá de Efésios capítulo 4, verso 11, é quase um consenso de que tem a ver com uma habilidade que vem junto à capacitação para o ministério pastoral. E essa dicotomia que às vezes a gente verifica no nosso meio, dizendo que o meu pastor é bom para pregar, mas não é bom para ensinar. Meu pastor é bom para apacentar, mas ele não é para ensinar. Ela não encontra uma base bíblica, porque, de maneira geral, todo cristão ele tem que ensinar, ele tem que se apresentar apto para ensinar, à medida da fé, do dom de Deus que lhe é dado. Mas todo cristão ele é apto a ensinar até certo ponto, ou deve buscar essa habilidade de ensinar, conforme nós vemos lá em 2 Timóteo capítulo 2, verso 24, que está aqui, ó. Ao servo do Senhor não convém brigar, mas sim ser amável para com todos e apto para ensinar. Revendo rapidamente algumas coisas que nós falamos na última aula, acerca do ensino na Bíblia, o objetivo, qual é o objetivo? Princípio, objetivo do ensino, ensinar, logicamente, com um objetivo, para quê? Para que todo homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda obra. A abrangência desse ensino, é ensinar tudo aquilo, todas as coisas que Jesus começou. A qualidade desse ensino, ensinar com toda precisão. Então, objetivo do ensino é para que todo homem seja perfeito e perfeitamente habilitado, abrange todo o conselho de Deus, ou tudo aquilo que Jesus ensinou, mas ampliando é todo o conselho de Deus, porque, como Paulo mesmo exorta em 2 Timóteo, toda a escritura é divinamente inspirada e útil para o ensino. E as escrituras a que ele se refere nesse texto, ele está se referindo ao Antigo Testamento. Então, toda escritura. E para nós hoje é toda escritura, de capa a capa. A qualidade desse ensino é ensinar com precisão a respeito de tudo. A dinâmica que nós apresentamos do ministério total, uma comparação daquilo que Cristo deu, conforme Efésios 4, e como nós temos praticado. Nós falamos que na dinâmica de Efésios 4, são todos os ministérios, toda a liderança, todos aqueles capacitados para o ensino, trabalhando para o aperfeiçoamento dos santos, para todos juntos trabalharem para a edificação da igreja. E o que nós vemos hoje os santos em obediências à liderança, e esta liderança que se afadigam, na busca de tentar dar o crescimento à igreja. E é interessante que lá em Colossenses diz que todos juntamente eles crescem o crescimento de Deus. Deixa eu abrir aqui o texto de Colossenses.
Então, como os pregadores costumam dizer, para não ficar só nas minhas palavras, olha só o que está escrito aqui. Em Efésios capítulo 4, né? Mas seguindo a verdade, capítulo 4, verso 15. Mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo, naquele que é o cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio crescimento para a edificação de si mesmo em amor. Colossenses agora, Colossenses capítulo 2, diz o seguinte, verso 18. Não deixe que ninguém se faça de árbitro para desqualificar vocês com pretexto de humildade e culto de anjos, baseando-se em visões, estando cheio de orgulho sem motivo algum na sua mente carnal. Agora o verso que nos interessa, verso 19. E não retendo cabeça, a partir de qual todo o corpo, suprido e bem vinculado por todas as juntas e ligamentos, cresce o crescimento que vem de Deus. Então nós temos nessas duas cartas, para ficar só nelas, nós temos nessas duas cartas, para ficar só nela, um ensinamento claro de que o crescimento que vem de Deus é a partir da comunhão, é a partir da unidade de todos cooperando para esse crescimento. E por isso que diz lá em Efésios 4, todos juntos. Por isso que diz em Colossenses, todos juntos, ligados, ajustados, unidos, nutridos para o crescimento do corpo, para crescer o crescimento de Deus. Talvez, por isso, hoje nós vemos muitas igrejas crescendo, muitas igrejas inchando. Mas será, fica aqui uma pergunta, que é o crescimento de Deus? Será que o fato da gente ter invertido, ter modificado, para dizer o mínimo, a dinâmica do ministério total na versão bíblica, na visão bíblica, e ao invés de termos todos hoje cooperando para o crescimento, como a gente deu uma olhada naquele livro, a Trelice e a Videira, onde que é necessário uma mudança de perspectiva ministerial, onde todos sejam cooperadores para o crescimento e não mais somente a liderança, porque essa mudança onde a liderança é que é responsável pelo crescimento, ela não é uma visão da dinâmica bíblica de um ministério total, de um crescimento ministerial. Aí nós falamos, né, de uma educação religiosa integral, que ela vai ter aquele aspecto de que nos leva a saber e refletir acerca da vontade de Deus, né, a cumprir a missão de Deus como igreja, né, na convivência, no treinamento para a vida comunitária e uma compreensão da sociedade, né, cumprir essa missão, não só estar nessa missão, mas fazer, realizar enquanto missionários, né? Então, só nesse departamento, a educação religiosa treina para o trabalho no reino de Deus, treina para compreender a sua função e o seu serviço ministerial. E, né, nessa perspectiva, ministério não é posto, não é divisa, né? Ministério é serviço. E por último, né, ser e sentir, o ensino para o desenvolvimento pessoal da pessoa. Pessoal, lógico, é da pessoa, né? Desculpa a redundância. Treinamento para uma vida pessoal equilibrada. Treinamento para compreensão ontológica existencial. A ideia de você saber quem você é. Começa pela compreensão teológica de quem é Deus. Sabendo quem é Deus, nós vamos buscar uma compreensão correta de quem somos nós. Essa é a transversalidade da educação religiosa, que ela começa por uma reflexão e conhecimento de Deus, perpassando uma convivência estando em missão, por uma realização nesta missão e chegando até o desenvolvimento pessoal, o reconhecimento da sua identidade no corpo. Destacamos ainda as atividades constantes, né, contínuas na área da igreja, todas elas em alguma medida unida ao ensino, ao treinamento do crente para uma
vida operacional frutífera, né? Operacional, entende-se por operacional uma vida de serviço. A educação como um componente da missão da igreja, nós falamos rapidamente disso, né? O ensino está contido na missão integral, o ensino como dom, portanto a igreja, portanto, integra o plano de Deus. E terminamos falando dessa questão da lista de dons, e onde não só destacamos a necessidade do pastor ser ensinador, mas todo crente em alguma medida ensinar, com base em 2 Timóteo capítulo 2, verso 24.